Olá pessoal, bom dia, paz e a graça para todos. Estamos aqui para estudar mais um texto, capítulo 3 do livro de Dr. Martin Lloyd-Jones, tem como título A Glória de Deus. Esse estudo é aqui da Escola Bíblica à Distância da Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas e nós vamos estudar aqui, seguindo o que vocês estão vendo aí no cursor. Então o versículo é de Isaías 40, versículo 5. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Que o nosso Deus nos abençoe, nos dando iluminação para entendermos de que trata e que vocês possam fazer suas resenhas, conforme eu já mandei uma notinha e até foi para Joatão, mas serve para todo o grupo, sobre alguns pontos que podem ajudar. É interessante que você escreva sua resenha pensando em alguém que não leu o livro. Embora a tarefa seja para mim, mas você deve escrever para alguém que você imagina que não tenha lido o livro e precisaria ler o livro e especificamente esse capítulo. E faz na terceira pessoa, inicia dizendo o que o autor disse, depois você faz um pouco do seu comentário e termina indicando a leitura para aquelas pessoas que estão precisando especificamente desse tema, tá certo? Então vamos lá. Vamos ao quinto versículo deste excepcional capítulo, o qual faz parte de uma proclamação preliminar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palavras do versículo 3, sobre uma voz que clama no deserto, são ditas nos Evangelhos e cumpridas em João Batista, precursor do nosso Senhor. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, em que ele descreve o ministério de João Batista, são citados os versículos de 3 a 5 de Isaías. Como dissemos já, Isaías tem uma relação íntima com os 3 primeiros livros do Novo Testamento, ou seja, existe um link. E agora, para esse parágrafo, observamos a natureza do Evangelho e a salvação conforme nos foi colocado nos 4 primeiros versículos de Isaías. E agora vemos como profeta. Contemplando tudo isso, deslumbra-se pela sensação de grandeza e glória, a qual não consegue se superar. E então diz: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão. Ele ainda está falando da maravilhosa salvação, pois o Evangelho é a mensagem mais gloriosa da qual a humanidade já ouviu. Então, permita-me uma pergunta. Ele faz essa pergunta: vocês acreditam nisso? Esse é o ponto de vista de todos. Pensemos nisso. Nessa terminologia atual, falamos sobre empolgados pelas coisas. Sentimos-nos entusiasmados por horas e sofremos consideráveis inconvenientes para ver as coisas que apelam a nós, julgamos maravilhosas. Para vocês, este evangelho é tão fantástico quanto essas coisas? Ou seja, em outras palavras, o que é que nós consideramos mais fantástico? Não é? Qual é o assunto que mais nos interessa? Então, será que a mensagem do Evangelho de Cristo tem esse mesmo teor de interesse, desperta em nós esse mesmo interesse? É isso que o autor está dizendo. Acreditamos mesmo que essa mensagem cristã, a fé cristã, proclama o evento mais incrível, mais surpreendente que já aconteceu ou poderá acontecer numa forma de pergunta. Porque, de acordo com o profeta, de acordo com o ensinamento da Bíblia inteira, essa é a simples verdade. É aqui que vemos a nefasta influência do diabo descrito na Bíblia como Deus desta era, 2 Coríntios 4,4. Porque homens e mulheres, falando em geral, não se interessam pelo Evangelho. Tem-se visto, nos dias, mesmo em áreas, continentes como a Europa, por exemplo, houve um tempo, vamos citar a Reforma Protestante, em que era interesse máximo. Em toda a Europa, durante a Reforma Protestante, houve um interesse máximo no Evangelho, mas sabemos que nos últimos dias a Europa tem esfriado. Os países europeus, onde se desenvolveu a Reforma, esfriaram muito e hoje não veem mais o Evangelho como uma coisa interessante, com exceção das raras exceções,
algumas raras exceções daqueles que continuam crendo no Senhor. Portanto, permitam-lhes apresentar a mensagem do Evangelho da seguinte maneira. As pessoas costumam dizer que gostariam de saber como é Deus. O que é Deus? Perguntam. Uma questão perfeitamente correta, saber quem é Deus. A resposta bíblica está no texto que estamos estudando. O supremo atributo de Deus é a glória. A glória de Deus, queridos, é o maior tributo divino. A glória significa beleza, majestade, significa esplendor, grandeza, é algo inefável. Significa que Deus não transcende. É tão transcendente que os homens e mulheres não ou nunca chegarão a entendê-lo como resultado do seu próprio esforço, de sua busca e de seu empenho. Não dá para explicar Deus ou sequer mostrar a sua glória. Podemos ver a glória de Cristo, vamos ver isso aqui nesse texto, né? Em Cristo. A glória de Deus é refletida na pessoa de Cristo. É o que vamos ver aqui nesse estudo. Nem o intelecto humano, nem a imaginação conseguem atingir o verdadeiro conhecimento de Deus. Sabemos de Deus pouco, mas o que sabemos é suficiente para nossa salvação e nossa relação com Deus. É um postulado bíblico fundamental que aparece como o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Essa é a glória de Deus em seu ser eterno. No entanto, não há nada mais importante do que conhecermos Deus. Sem conhecimento dele, estamos perdidos. Existem, de fato, queridos, graus de conhecimento. Então, nós mesmos temos um limite, né? Deus nos dá a capacidade de conhecer coisas, de analisar coisas. E Ele nos deu essa faculdade de conhecer. Então, nós temos a percepção, podemos conhecer as coisas pelos nossos sentidos, né? Pelo cheiro, olfato, visão, audição, enfim, tato. Através dos sentidos nós conhecemos Deus, nós conhecemos as coisas materiais. Podemos conhecer coisas no nível psicológico, né, como a mente, coisas abstratas que sabemos que existem. E podemos conhecer espiritualmente também. Mas essa capacidade que nós temos de conhecer, mesmo entre os homens, ela é diversificada. Então, algumas pessoas têm mais habilidade para estudar ciências humanas, a medicina. Outros têm mais capacidade para estudar ciências exatas, a matemática. Então, todos nós temos um limite de conhecimento. E mesmo somando todos os homens mais inteligentes da Terra, eles têm também um limite. Então, a capacidade de conhecer, através da pesquisa, da busca, do toque, da experiência, é limitada. Com relação a Deus, se nós falamos de conhecer, nós conhecemos as coisas que estão no nosso exterior, certo? Nós conhecemos tudo que está ao nosso redor, o mar, a natureza, mesmo a tecnologia, mesmo a questão da internet, mas está fora de nós. Então nós podemos entender assimilando, vendo, tocando. Mas tem certas realidades que nós não temos conhecimento suficiente ou memória suficiente para conhecer. E então nós temos pouco conhecimento de Deus, no entanto, dependemos desse conhecimento para sermos salvos. Porque é o conhecimento de Deus que nos salva, o conhecimento do Deus amoroso, do Deus salvador. Então, de fato, como já vimos, todos os nossos problemas surgem porque nós não o conhecemos, ou podemos dizer, conhecemos Deus pouco. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, diz que essa ignorância é causada da decadência e do declínio de toda a raça humana. Então, está se referindo ao pecado de Adão. O homem, diz ele, começou com o conhecimento de Deus, mas sem escolher preservá-lo, acabou colocando de lado. O pecado criou no homem a desistência de conhecer Deus, ou impediu o conhecimento de Deus. O resultado foi que adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, como é hoje ainda. O homem adora bestas e répteis, qualquer coisa exceto Deus.
o homem perdeu de vista a glória de Deus. Desse modo, o que pode acontecer conosco? Repito que nossa suprema necessidade é conhecer Deus. O que mais precisamos na vida é de conhecer Deus. E o que estamos fazendo agora é exatamente tentando conhecer Deus. Então, é um momento ímpar na nossa vida, queridos, mesmo à distância. Estamos aqui quebrando a cabeça, nos esforçando, escolhendo o melhor meio de transmitir, porque queremos conhecer Deus. Então, os maiores filósofos falharam na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Então, os filósofos falharam. Nossas mentes são muito pequenas, como disse agora há pouco, somos indignos. Deus é tão essencialmente glorioso que, independente do que tentemos, por meio de qualquer aptidão, não conseguiremos chegar lá. Estamos, portanto, sem esperança? Não. A resposta da Bíblia é que Deus, em sua infinita bondade e condescendência, Ele tem prazer em se revelar a nós. Sabe aquela regra primeira da teologia? Só podemos conhecer Deus se Deus primeiro se revelar a nós e manifestar algo da sua própria glória. Então, se Deus revela pela Bíblia a nós a sua glória, então nós vamos ter acesso, muito ou pouco, mas vamos conhecer a glória de Deus. Como que Deus age? Uma resposta encontrada no Salmo 19 se refere a Deus ter revelado alguma coisa de sua glória na criação. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, 1. Todos nós conhecemos essa passagem. O apóstolo Paulo usa o mesmo argumento, mais uma vez no capítulo 1 de Romanos, ao se referir à glória de Deus. Ele diz: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza têm sido vistos claramente pela natureza. Vocês aprendem com a ordem, a forma, o arranjo, a perfeição de tudo. Olham as montanhas, os vales, os regatos e os rios. Veem o andorinho voando com uma estranha regularidade na primavera e o cuco chegando quase exatamente na mesma data, ano após ano. Veem tudo e dizem: isso é fortuito? Seria fortuito? É um encontro acidental de átomos, prótons e elétrons. E se houve um homem como o falecido James Jeans conclui: claro que não, impossível. Significa assim que há uma mente transcendente, uma mente gloriosa atrás de tudo. Quanto mais estudamos, aqueles que vão para a universidade, que fazem a graduação, depois vão para o mestrado, como Daniel da nossa igreja, né? Daniel Menezes está estudando, e outras pessoas, Verinha e tantos outros que estão estudando e vão para a universidade, fazem doutorado. A gente vai se aprofundando no conhecimento do objeto que estamos estudando, que é apenas um conhecimento verticalizado. Por mais que a gente aprofunde, queridos, é um conhecimento verticalizado. Em outras palavras, podemos dizer: eu sei tudo sobre muito pouco. Mas você chega e faz um doutorado, então você pesquisou uma coisa ali, mas não a linguagem toda. E outros assuntos que existem. Será que conhecemos tudo? Então, cada vez que conhecemos mais, mais vemos quanto conhecemos pouco. Assim também acontece com Deus. A gente, quanto mais conhece de Deus, mais a gente vê quanto ainda precisamos conhecer, meus queridos. A escola bíblica, o estudo bíblico, não é uma mera vaidade, mas é para melhorar a nossa vida. Cada vez que estudamos mais, melhoramos a nós mesmos. Por isso vale a pena estudar, estar aqui junto, né, vendo. Se tivéssemos olhos para ver e começássemos a pensar, a ponderar e a meditar, veríamos Deus no mundo natural. Às vezes tenho dito, são as palavras do nosso Dr. Martin Lloyd Jones, lamento muito o fato de haver homens e mulheres que nunca estudaram anatomia e fisiologia, ele diz. Tem a ver, porque ele era médico. Né? Lembrando aqui que o Dr. Martin Lloyd Jones ele era um médico que depois deixou a medicina para ficar só na pregação do Evangelho. Durante 30 anos ele pregou na Catedral de Westminster, um grande homem que tinha conhecimento na área de ciências humanas, na medicina e também
teológica e se encantou também com o conhecimento de Deus. Acho muito difícil entender alguém que, tendo aprendido alguma coisa sobre a estrutura humana, o funcionamento humano, não acredita em Deus. Por si só, o corpo humano já basta para nos levar à fé, o conhecimento do corpo humano. Pense em instrumento como o olho, tão sutil, tão equilibrado, tão delicado. Né? Então, nosso olho, queridos, todo olho tem um ponto cego. E o ponto cego é por onde entra toda a filmagem das coisas, e tudo que entra por esse ponto cego que o olho capta como uma câmera vai ser processado numa parte do cérebro atrás, aqui na nuca, uma parte do cérebro que se chama occipital. Então, tudo que a visão vê vem ser processado aqui atrás. É uma velocidade muito grande entre o que o olho vê rapidamente através dos microfios que levam até o occipital. Inclusive, uma das coisas que acontece quando as pessoas batem aqui atrás, às vezes uma pancada, ela fica desacordada, porque desliga por um tempo, principalmente a visão. Então é alguma coisa, queridos, que se a gente for se aprofundar, a gente vai ver como é bem feito, como Deus fez o nosso corpo, né? Incluindo aqui a questão do olho. O olho revela a glória de Deus. Né? Deus criou um olho para ver. Entendo bem o homem. Acredito que era mesmo um londrino que foi até o interior do país para um feriado no final de agosto e, tendo caminhado por uma vereda, parou em um portão e olhou através de um campo de grãos dourados. Então disse: muito bem, Deus. Muito bem, se não viram a glória de Deus em um campo de trigo amadurecido, foram cegados pelo Deus deste mundo. O Deus deste mundo é o diabo. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a glória das suas mãos. A natureza está clamando por todos os lados. Olhem para as flores e vejam o toque e a arte do nosso Deus Criador eterno. Ele tem revelado sua própria glória desse modo. Mas Deus não para por aí. Se vocês lerem livros de história, notarão a glória de Deus na história. Deus age na história, da mesma forma que veio na criação. Então Deus está na história, na criação. Essa parte aqui, desde o início, a humanidade tem tido autoconfiança. A humanidade confia em si, mesmo sabendo que Deus que nos fez, criou nossa percepção, mas há quem tenha essa fé em si próprio. Autoconfiança, isso é perigoso. A partir da tentativa de construir a Torre de Babel, foi uma demonstração de autoconfiança. Vamos ser, nós vamos ser deuses. Essa foi a tentativa do homem. Passando aqui breve, então, afinal, qual é o propósito do homem? Ser feliz? Não. É como diz o breve catecismo: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, queridos. Isso aqui faz parte da declaração de propósito da nossa igreja. Ele diz: vou lembrá-los de alguns exemplos da glória de Deus como revelados no Antigo Testamento. Propósito da existência humana: glorificar a Deus. A glória de Deus é o maior atributo. Os atributos de Deus têm como principal a glória. Ele é merecedor, digno de ser glorificado, e só Ele. O mundo que pecou contra Ele não viu sua advertência por meio de Noé. Foi finalmente julgado na Torre de Babel, no dilúvio. Deus julga os homens porque os homens não entendem o seu papel na terra. Eles foram criados para glorificar a Deus. Em seguida, eu vou pular para cá, Moisés voltando-se para Deus e dizendo: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Na verdade, Moisés foi mais longe e disse: peço-te que mostres a tua glória. Estudamos esses dias na igreja uma mensagem sobre isso. Moisés queria ver a glória de Deus. Deus o colocou na fenda de uma pedra, cobriu com a mão e falou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver vivo,
ou ver e ficar vivo. Você verá as minhas costas. E a glória do Senhor passou e Moisés nunca mais foi o mesmo. Moisés viu uma parte de Deus, não viu a glória de Deus, mas sua vida mudou. E Deus decidiu tirar então os filhos de Israel das mãos dos egípcios para mostrar sua glória. Tudo isso, no entanto, de acordo com o texto, revela-se insignificante ao lado dessa outra revelação da glória de Deus para a qual chama a atenção de todos. É como resultado da preparação desta estrada e da vinda da pessoa, que a glória do Senhor será vista por todos. Aqui está o tema mais arrebatador de toda a Escritura, a mensagem cristã. Jesus veio revelar a glória de Deus no mundo. Em primeiro lugar, o próprio fato de Deus ter enviado seu Filho ao mundo é uma manifestação gloriosa. Aquela criança é uma manifestação da glória de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês já consideraram o plano da salvação antes do início do tempo? Deus, bendito, planejava a nossa salvação. Sempre foi o plano de Deus. Esse é o caminho para se conhecer Deus. Mas ainda mais importante, a glória de Deus se revela na pessoa do Filho. Nós vamos ver isso aqui, queridos, uma manifestação da glória de Deus na vida de Jesus. E eu vou parar aqui e encerrar essa primeira parte. Vou ficar exatamente aqui nesse parágrafo. A gente vai iniciar, a partir daqui, a manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus, para que a gente entenda a ligação do Filho com o Pai, o Espírito Santo, e a gente possa glorificá-lo, porque Ele é digno de toda a honra e glória. Vamos parar aqui a primeira parte dessa aula e vamos fazer outro vídeo, continuando daqui. Que Deus nos abençoe. Amém.